A fortuna de um dos homens mais ricos do Brasil não impediu que sua filha experimentasse o valor da humildade. Patrícia Abravanel, herdeira do império de Silvio Santos, surpreendeu o Brasil ao ser descoberta pagando silenciosamente o aluguel de famílias despejadas, longe das câmeras e dos holofotes. Se você ama histórias de generosidade verdadeira, inscreva-se em nosso canal e compartilhe nos comentários de qual região do Brasil você nos acompanha. Quando Silvio Santos descobriu a atitude de sua filha, sua reação emocionada não apenas surpreendeu a todos, mas revelou uma filosofia de vida que poucos conheciam sobre o lendário apresentador. Acompanhe-me e descubra a história completa que comoveu o Brasil. Em uma manhã de domingo, no início de outubro de 2024, o amanhecer em São Paulo trazia aquela luz dourada característica que precede as chuvas de primavera. Patrícia Abravanel observava a cidade através da janela panorâmica de seu escritório no SBT. Havia passado a noite repassando alguns documentos importantes e agora, com a primeira xícara de café em mãos, permitia-se um momento de reflexão. 2 meses haviam se passado desde o falecimento de seu pai, Senhor Abravanel, conhecido mundialmente como Silvio Santos. A ausência dele ainda era uma ferida aberta, não apenas para a família, mas para todo o Brasil, que o adotou como uma figura querida por mais de 6 décadas. A mesa de Patrícia estava repleta de recortes antigos de jornais, fotografias em preto e branco e anotações que ela vinha coletando para um projeto especial em homenagem ao pai. Entre as imagens, uma em particular sempre capturava sua atenção. Silvio, ainda jovem, com pouco mais de 20 anos, vendendo canetas na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Do camelô ao império, pensou Patrícia, passando os dedos pela imagem. Aquela história de superação sempre a emocionava. Um menino judeu, filho de imigrantes, que começou vendendo capinhas de plástico para título de eleitor aos 14 anos, e construiu um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. Silvio havia nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Filho de Alberto e Rebeca Abravanel, imigrantes judeus sefarditas, ele cresceu em condições modestas. Quando seu pai perdeu a loja de artigos turísticos por problemas com jogos, o jovem senhor precisou ajudar no sustento da família. Foi naquele momento que o espírito empreendedor de Silvio começou a se manifestar. Observando um vendedor alemão que trabalhava apenas 1 hora por dia na Avenida Rio Branco, ele aprendeu a arte da comunicação com o público. Sua voz forte e seu carisma natural logo o transformaram em um vendedor excepcional. A história dele é a prova de que os sonhos podem se tornar realidade quando há trabalho duro e perseverança, murmurou Patrícia para si mesma. Sua trajetória foi marcada por uma ascensão impressionante. Da venda de canetas nas ruas, ele passou a instalar alto-falantes nas barcas que faziam a travessia Rio-Niterói, onde anunciava produtos. Foi locutor de rádio, apresentador de televisão e, em 1958, comprou o Baú da Felicidade, negócio que se tornaria a pedra fundamental de seu império. O baú, originalmente um sistema de carnês para a compra de brinquedos, foi expandido por Silvio para incluir eletrodomésticos, carros e até casas. Ao longo dos anos, ele fundou ou adquiriu mais de 30 empresas, incluindo o SBT em 1981, consolidando-se como um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Patrícia sorriu ao lembrar das palavras que seu pai sempre repetia: "Quem não arrisca, não petisca." Era essa filosofia de vida que ela tentava honrar agora como uma das principais responsáveis pelo legado de Silvio. O toque do telefone interrompeu seus pensamentos. Era Daniela, sua irmã mais velha e atual presidente do SBT. "Ah, Patrícia, você está no escritório?" A voz de Daniela soou preocupada. "Sim, cheguei cedo para organizar algumas coisas. Aconteceu alguma coisa?" "Acabei de receber uma ligação da assessoria de imprensa."
há rumores sobre um grupo de famílias despejadas de um conjunto habitacional no extremo sul da cidade. Segundo as informações, são cerca de 200 famílias que foram despejadas ontem à noite. Meu Deus! E o que aconteceu com essas pessoas? Estão alojadas temporariamente em uma escola municipal, mas a situação é precária. O pior é que entre eles há muitos idosos e crianças pequenas. Patrícia sentiu um aperto no peito. Desde a pandemia de Covid-19, a crise habitacional em São Paulo havia se agravado drasticamente. Os aluguéis dispararam e muitas famílias não conseguiam mais arcar com os custos de moradia. Vou pessoalmente verificar isso, Dani. Você pode me passar o endereço? Patrícia, você tem gravações hoje. E o problema habitacional de São Paulo não é nossa responsabilidade direta. Papai sempre dizia que a fortuna só tem sentido quando podemos compartilhá-la. Não posso ficar de braços cruzados. Após desligar o telefone, Patrícia reuniu sua equipe mais próxima e explicou a situação. Decidiu adiar as gravações do dia e se dirigir ao local onde as famílias estavam alojadas. Enquanto seu motorista seguia para o extremo sul de São Paulo, Patrícia refletia sobre como seu pai teria agido nessa situação. Silvio Santos era conhecido por sua generosidade discreta. Ao contrário de muitos magnatas que faziam questão de divulgar suas doações, ele preferia o anonimato em suas ações de caridade. A mão esquerda não deve saber o que faz a direita, ele costumava dizer, citando uma passagem bíblica que aprendera na infância. Ao chegar à escola municipal que servia de abrigo temporário, Patrícia foi recebida por uma cena desoladora. Dezenas de famílias se apertavam em salas de aula improvisadas como dormitórios coletivos. Colchões no chão, pertences amontoados em cantos, crianças chorando e idosos com olhares vazios de quem perdeu não apenas um teto, mas a dignidade. Senhora Abravanel, uma assistente social aproximou-se, surpresa com sua presença. Não esperávamos. Por favor, me chame de Patrícia. Ela interrompeu gentilmente. Vim para entender melhor a situação e ver como posso ajudar. Enquanto caminhava pelo local, Patrícia conheceu Dona Zuleide, uma senhora de 78 anos, que havia perdido o pequeno apartamento onde vivia há mais de 20 anos. Minha filha, quando compramos aqueles apartamentos, era tudo legal. Pagamos durante anos. Depois descobrimos que o terreno estava em disputa e agora nos dizem que tudo foi construído irregularmente, explicou a idosa com lágrimas nos olhos. Não tenho para onde ir. Histórias semelhantes se repetiram durante toda a visita. Pessoas trabalhadoras que haviam investido suas economias em moradias que agora descobriam ser irregulares. O empreendedor havia falido, deixando centenas de famílias em situação vulnerável. De volta ao carro, Patrícia fez diversas ligações. A primeira foi para seu marido, Fábio Faria. Fábio, preciso da sua ajuda. Vou alugar temporariamente algumas dezenas de apartamentos para essas famílias, enquanto buscamos uma solução definitiva. Pode acionar nossos contatos no setor imobiliário? A segunda ligação foi para o escritório de advocacia que prestava serviços para o grupo Silvio Santos. Dr. Mendes, preciso que sua equipe avalie um caso de despejo coletivo. Quero saber os direitos dessas famílias e como podemos interceder legalmente. Por fim, ligou para Daniela novamente. Dani, vou precisar de um espaço no nosso horário da tarde. Vamos fazer uma campanha de arrecadação para essas famílias. E quero também promover um debate sobre a crise habitacional em São Paulo. Aquela noite, após horas de trabalho intenso organizando a ajuda emergencial, Patrícia voltou para casa exausta, mas com um sentimento de propósito renovado. Ao entrar em seu quarto, olhou para o retrato de seu pai na mesa de cabeceira. A verdadeira riqueza está no bem que fazemos aos outros. Ele sempre dizia. E agora, mais do que nunca, ela entendia profundamente o significado dessas palavras. Em seu diário, antes de dormir,
Patrícia escreveu: Hoje senti papai comigo em cada passo. Não apenas como o empresário brilhante que o Brasil conheceu, mas como o homem que, mesmo tendo nascido em condições humildes, nunca esqueceu suas origens e sempre valorizou o ser humano acima de tudo. Seu legado vai muito além das empresas, dos programas de TV ou da fortuna material. Seu verdadeiro legado está nos valores que nos ensinou e na maneira como tocou a vida de milhões de brasileiros. Prometo honrar isso todos os dias. Na manhã seguinte, a primeira página dos principais jornais de São Paulo trazia a notícia: Patrícia Abravanel aluga apartamentos para famílias despejadas. Os comentários nas redes sociais eram majoritariamente positivos, mas Patrícia sabia que não estava fazendo isso por reconhecimento público. Era uma questão de honrar os valores que seu pai lhe transmitira. O sol ainda não havia nascido quando Patrícia acordou na quarta-feira seguinte. O relógio digital marcava 4h45 da manhã. Ela havia dormido pouco nas últimas noites, dedicando-se intensamente ao projeto de ajuda às famílias despejadas. A notícia sobre sua iniciativa havia se espalhado rapidamente. Muitos elogiavam sua atitude, outros questionavam se não seria apenas uma estratégia de marketing. Alguns comentaristas chegaram a sugerir que ela estava apenas tentando preencher o vazio deixado pelo pai. Se soubessem o quanto papai fazia em silêncio, pensou ela, enquanto preparava seu próprio café. Patrícia gostava daquele momento solitário da manhã, antes que a casa despertasse, antes que o telefone começasse a tocar incessantemente. Na mesa da cozinha, ela abriu uma antiga caixa de madeira que havia trazido do escritório de seu pai. Dentro, encontravam-se dezenas de cartas e bilhetes manuscritos por Silvio ao longo das décadas. Eram agradecimentos de pessoas comuns que ele havia ajudado ao longo da vida, sem nunca buscar reconhecimento público. Uma carta em particular chamou sua atenção. Era de 1983, de uma senhora chamada Mariana, agradecendo por Silvio ter pago silenciosamente o tratamento de seu filho com leucemia. O senhor não apenas salvou a vida do meu João, mas me ensinou que ainda existem anjos na terra, dizia a carta. Patrícia sorriu com lágrimas nos olhos. Essa era a verdadeira essência de seu pai, um homem que, apesar de sua fama e fortuna, nunca perdeu a capacidade de se comover com o sofrimento alheio e de agir discretamente para aliviá-lo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Renata, sua irmã mais nova. Estou orgulhosa de você, Pati. Papai estaria também. Às 7h30, Patrícia já estava a caminho do escritório que havia improvisado para coordenar o projeto de assistência às famílias. Nas últimas 48 horas, sua equipe havia conseguido alugar 120 apartamentos em diferentes regiões da cidade. Não era a solução definitiva, mas daria tempo para que as famílias se reorganizassem enquanto a equipe jurídica trabalhava no caso. No local, encontrou Margarida Ferreira, líder comunitária que representava as famílias despejadas. Dona Patrícia, nunca imaginei que alguém como a senhora se importaria tanto com nossa situação, disse Margarida emocionada. Por favor, sem formalidades. E saiba que não estou fazendo nada extraordinário. É apenas o que qualquer pessoa com recursos deveria fazer diante de uma injustiça. A senhora, você me lembra seu pai. Ele veio uma vez à nossa comunidade, há muitos anos, sem câmeras, sem divulgação. Estava financiando a construção de uma creche, mas pediu que ninguém soubesse. Patrícia sorriu, surpresa. Nem mesmo ela sabia dessa história. Isso era muito típico dele. Acreditava que a caridade verdadeira é aquela feita sem esperar reconhecimento. A manhã passou rapidamente entre reuniões com assistentes sociais, advogados e representantes de ONGs que se ofereceram para ajudar. À tarde, Patrícia dirigiu-se ao SBT para uma reunião com Daniela e o conselho administrativo. O clima na sala de reuniões era tenso. Alguns conselheiros expressavam preocupação
com o envolvimento tão direto de Patrícia em uma questão social controversa. Entendo sua preocupação, respondeu Patrícia calmamente. Mas não estou fazendo isso como executiva do SBT ou representante oficial do Grupo Silvio Santos. Estou fazendo como ser humano, seguindo os valores que meu pai nos ensinou. Seu pai era mais discreto em suas ações filantrópicas, argumentou um dos conselheiros. Sim, e sempre admirei isso nele. Mas vivemos em tempos diferentes. A transparência agora é não apenas uma virtude, mas uma necessidade. Além disso, ao tornar essa ação pública, esperamos inspirar outras empresas e pessoas com recursos a fazerem o mesmo. Daniela, que até então estava em silêncio, finalmente se manifestou. Concordo com a Patrícia. Papai sempre nos ensinou que os negócios são importantes, mas as pessoas vêm primeiro. Se temos os meios para ajudar, é nossa responsabilidade fazê-lo. Após a reunião, as duas irmãs caminharam juntas até o antigo camarim de Silvio Santos, que permanecia intocado desde seu falecimento. Era um local simples, sem o luxo que muitos imaginariam para alguém de sua estatura. Uma mesa modesta, um sofá confortável, algumas fotografias de família e, em um quadro na parede, uma frase emoldurada. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ele vivia por essa máxima, comentou Daniela, apontando para o quadro. Sim, e poucos sabiam disso. Para o público, ele era o apresentador carismático, o empresário bem-sucedido. Mas nós conhecíamos o homem que acordava às 5 da manhã para estudar, que tratava o faxineiro com o mesmo respeito que o ministro, que chorava ao ver histórias de superação. Naquela noite, Patrícia foi convidada para uma entrevista em um importante programa de televisão de outra emissora. Inicialmente, pensou em recusar, mas decidiu aceitar ao perceber que seria uma oportunidade de amplificar a mensagem e atrair mais apoio para as famílias. Durante a entrevista, foi questionada sobre sua motivação. Patrícia, muitos elogiam sua iniciativa, mas há quem diga que é apenas uma forma de manter vivo o legado de seu pai ou de promover sua imagem pessoal. O que você diria a essas pessoas? Ela respirou fundo antes de responder. Diria que não conheceram meu pai de verdade. Senhor Abravanel começou vendendo canetas nas ruas do Rio, conheceu a fome e a insegurança. Mesmo quando alcançou o sucesso, nunca esqueceu suas origens humildes. Ele me ensinou que a verdadeira riqueza está em poder ajudar os outros. Não estou fazendo isso para manter vivo seu legado. Ele já é eterno. Estou fazendo porque é o certo a se fazer. E quanto ao futuro dessas famílias, alugar apartamentos é uma solução temporária. Exatamente. É por isso que estamos trabalhando em várias frentes. Nossa equipe jurídica está questionando a legalidade do despejo. Ao mesmo tempo, estamos em negociação com construtoras parceiras para desenvolver um projeto habitacional acessível. O mais importante agora é garantir que essas pessoas tenham um teto seguro e digno sobre suas cabeças. Ao final da entrevista, Patrícia fez um apelo direto. Meu pai costumava dizer que o Brasil é um país rico, mas com muitas desigualdades, e que cada um de nós tem a responsabilidade de fazer a diferença, mesmo que pequena, no nosso círculo de influência. Se você está me assistindo e tem condições de ajudar, por favor, faça-o. Se não tem recursos financeiros, talvez tenha tempo para voluntariado ou habilidades que possam ser úteis. O importante é não ficarmos indiferentes. No dia seguinte, a resposta foi impressionante. Dezenas de empresas entraram em contato oferecendo apoio. Um grupo de arquitetos se voluntariou para projetar um novo conjunto habitacional. Estudantes de direito formaram uma equipe para auxiliar nos processos legais. Artistas se mobilizaram para um show beneficente. Em uma reunião com sua equipe, Patrícia compartilhou uma memória. Quando eu tinha uns 12 anos, perguntei ao meu pai por que ele trabalhava tanto, já que tínhamos dinheiro suficiente. Ele me olhou sério e disse: Patrícia, não trabalho pelo dinheiro há muito tempo.
Trabalho porque através dos meus negócios posso criar empregos, posso levar alegria às pessoas aos domingos, posso fazer a diferença na vida de muita gente. O dia em que eu trabalhar apenas pelo dinheiro será hora de parar. Essa lição nunca me deixou. 3 semanas após o início do projeto, Patrícia recebeu uma ligação de Margarida Ferreira. A voz da líder comunitária transbordava de emoção. Patrícia, acaba de sair a liminar suspendendo definitivamente o despejo. O juiz reconheceu que houve irregularidades no processo e que as famílias foram vítimas de uma fraude imobiliária. Isso é maravilhoso, Margarida. Mas nosso trabalho está apenas começando. Agora precisamos garantir que essas famílias tenham a propriedade legal de suas moradias. Naquela noite, ao chegar em casa, Patrícia encontrou seus filhos assistindo a um antigo programa de Silvio Santos na televisão. Sentou-se com eles e observou, com o coração cheio, como o carisma de seu pai continuava cativando mesmo as novas gerações. Seu filho mais velho perguntou: "Mamãe, o vovô era rico, como dizem?" Patrícia sorriu pensativa. Seu avô dizia que existem muitos tipos de riqueza, filho. Ele teve sucesso nos negócios, sim. Mas a maior riqueza dele estava no amor que dava às pessoas e no bem que fazia. Sabe o que ele sempre repetia? Não adianta ter muito dinheiro se você não tem paz para dormir à noite. E ele dormia com a consciência tranquila, porque sabia que usava seus recursos para fazer o bem. Naquele momento, sentiu como se seu pai estivesse ali, assentindo com aprovação. O legado de Silvio Santos ia muito além dos bens materiais ou do império midiático que construiu. Seu verdadeiro legado estava nos valores que transmitiu: trabalho árduo, honestidade, generosidade e, acima de tudo, humanidade. O primeiro domingo de dezembro amanheceu com aquela característica combinação paulistana de calor e chuva iminente. Patrícia acordou cedo, como de costume, mas hoje sentia um misto de ansiedade e emoção. Era um dia especial. A inauguração do residencial Novo Amanhecer, um conjunto habitacional construído para abrigar permanentemente as famílias que haviam sido despejadas 2 meses antes. O projeto, inicialmente concebido como uma solução temporária, havia se transformado em algo muito maior. Com o apoio de empresas parceiras, doações e trabalho voluntário, o que seria apenas um abrigo provisório tornou-se um empreendimento habitacional completo, com áreas de lazer, escola infantil e centro comunitário. Enquanto se preparava, Patrícia recebeu uma mensagem de Rebeca, sua irmã. "Orgulhosa de você, Pati. Papai sempre dizia que o verdadeiro sucesso é transformar obstáculos em oportunidades. Você fez exatamente isso." No caminho para a cerimônia, seu motorista precisou desviar várias vezes devido ao trânsito intenso. Muitas pessoas estavam se dirigindo ao local da inauguração, não apenas as famílias beneficiadas, mas também voluntários, autoridades e cidadãos comuns tocados pela história. Ao chegar, Patrícia foi recebida por uma multidão entusiasmada. Crianças com flores, idosos com lágrimas nos olhos, faixas de agradecimento. Era uma cena que jamais esqueceria. Dona Zuleide, a idosa que havia conhecido no primeiro dia no abrigo improvisado, aproximou-se com passos lentos, mas determinados. "Minha filha, quando perdi minha casa, pensei que estava perdendo tudo. Hoje, aos 78 anos, estou recomeçando. E não é apenas um teto novo, é uma comunidade, é esperança renovada." Patrícia abraçou a senhora, emocionada. "Dona Zuleide, a senhora e todas essas famílias me ensinaram muito mais do que eu poderia imaginar sobre resiliência e dignidade." A cerimônia foi simples, mas carregada de significado. Patrícia fez questão de que não fosse um evento centrado nela ou na família Abravanel, mas nas próprias famílias e em todos que contribuíram para tornar o projeto realidade. Em seu breve discurso, ela compartilhou:
Quando meu pai começou como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, ele aprendeu uma lição que carregou por toda a vida. Ninguém constrói nada sozinho. Cada edifício aqui foi erguido não apenas com tijolos e cimento, mas com solidariedade, empatia e a crença de que juntos podemos transformar realidades. Este não é o meu projeto ou o projeto do Grupo Silvio Santos. É nosso, de todos nós. Após entregar simbolicamente as chaves às primeiras famílias, Patrícia caminhou pelo conjunto habitacional, conhecendo cada espaço. O centro comunitário havia sido batizado de Espaço Senhor Abravanel, uma homenagem discreta a seu pai. Dentro do centro, uma exposição contava a história de Silvio Santos, desde seus dias como vendedor ambulante até se tornar um dos maiores empresários do Brasil. Mas além dos feitos conhecidos pelo público, a exposição revelava facetas menos conhecidas. Seu trabalho silencioso de filantropia, os valores que defendia, as lições que deixou. Em um painel central, uma frase de Silvio se destacava: "A vida só faz sentido quando melhoramos a vida dos outros." Enquanto observava visitantes emocionados, lendo as histórias e vendo as fotografias, Patrícia foi abordada por um jornalista. "Senhora Abravanel, este projeto representa uma mudança significativa na sua vida pública. Antes conhecida principalmente como apresentadora e empresária, agora está à frente de um importante projeto social. O que motivou essa transformação?" Patrícia refletiu por um momento antes de responder. "Não vejo como uma transformação, mas como um despertar. Os valores que estou colocando em prática agora sempre estiveram comigo, ensinados pelo meu pai e minha mãe. Talvez o que tenha mudado foi minha compreensão de como posso usar minha posição de privilégio para fazer diferença concreta na vida das pessoas. E, honestamente, isso tem sido muito mais gratificante do que qualquer sucesso profissional ou empresarial que já experimentei. E quanto ao futuro, este é um projeto pontual ou planeja continuar nessa linha de atuação social? Definitivamente este é apenas o começo. Já estamos desenvolvendo uma fundação que vai trabalhar especificamente com questões habitacionais e educacionais. Acredito que ter um lar seguro e acesso à educação de qualidade são direitos fundamentais que podem transformar trajetórias. Meu pai construiu um império a partir do nada porque teve oportunidades e trabalhou incansavelmente. Queremos criar essas oportunidades para mais pessoas. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Patrícia sentou-se em um banco no jardim central do conjunto habitacional. De lá, podia observar as famílias entrando em suas novas casas, crianças correndo pelos espaços comuns, idosos conversando tranquilamente. Margarida, a líder comunitária que havia se tornado uma amiga próxima durante todo o processo, sentou-se ao seu lado. Sabe, Patrícia, quando tudo começou, muitos de nós estávamos céticos. Pensávamos, é só mais uma rica fingindo que se importa para limpar a consciência. Mas você provou que estávamos errados. Você não apenas deu casas, mas devolveu a dignidade às pessoas. Obrigada, Margarida, mas o mérito não é meu. É de todos vocês que não desistiram, que lutaram por seus direitos, que mantiveram a fé mesmo nos momentos mais difíceis. Seu pai estaria orgulhoso, sabia? Não apenas pelo que você fez, mas por como fez, com humildade e respeito genuíno pelas pessoas. Patrícia sentiu lágrimas nos olhos. Espero que sim. Sabe, às vezes ainda pego o telefone para ligar para ele, para contar alguma novidade ou pedir um conselho. É difícil aceitar que ele não está mais aqui fisicamente. Mas está em cada valor que você carrega, em cada lição que coloca em prática, disse Margarida, apertando sua mão gentilmente. Naquela noite, em casa, Patrícia escreveu em seu diário: "Hoje, senti que completamos um ciclo importante. O que começou como uma resposta emergencial a uma injustiça se transformou em um projeto de vida.
Tenho pensado muito sobre legado. Não apenas o que recebemos, mas o que construímos e transmitimos adiante. Papai partiu deixando não apenas um império empresarial, mas um exemplo de como o sucesso pode e deve ser usado para fazer o bem. Ele me ensinou que a verdadeira liderança não está em comandar, mas em servir. Que a riqueza só tem valor quando compartilhada, que cada pessoa, independentemente de sua origem ou condição, merece ser tratada com dignidade. O residencial Novo Amanhecer não é apenas um conjunto de prédios, é um símbolo de como a solidariedade pode transformar vidas. Cada família que recebeu uma chave hoje não está apenas entrando em uma casa nova, mas em um novo capítulo de sua história. E eu também estou entrando em um novo capítulo. Percebo agora que meu propósito vai muito além de continuar os negócios da família ou manter o legado televisivo. Meu propósito é usar todos os recursos que tenho, materiais, intelectuais, de influência, para criar oportunidades de transformação. Como papai dizia, a vida é como um eco. O que você envia retorna para você. Hoje, senti esse eco nas lágrimas de alegria, nos abraços sinceros, nos olhares de esperança. E não há recompensa maior que essa. Na manhã seguinte, Patrícia acordou com uma clareza que não sentia há muito tempo. As semanas de intenso trabalho no projeto habitacional haviam sido exaustivas, mas também profundamente reveladoras. Ela entendia agora, mais do que nunca, o que seu pai quis dizer quando falava que o trabalho que fazemos pelo dinheiro nos sustenta, mas o trabalho que fazemos pelo amor nos completa. Durante o café da manhã com a família, seu filho de 12 anos perguntou: "Mamãe, por que você está ajudando aquelas pessoas? Elas não são nossa família." Patrícia sorriu, reconhecendo a oportunidade de transmitir valores importantes. "Filho, seu avô costumava dizer que a humanidade é uma grande família. Quando vemos alguém em dificuldade e temos condições de ajudar, é nossa responsabilidade estender a mão. Não porque somos obrigados, mas porque é isso que nos conecta como seres humanos." O vovô Silvio ajudava muitas pessoas, não é? Mais do que você imagina. E sabe o que é mais especial? Ele raramente falava sobre isso. Acreditava que a verdadeira caridade é aquela feita sem esperar reconhecimento ou gratidão. Mais tarde naquele dia, durante uma reunião do conselho do grupo Silvio Santos, Patrícia apresentou formalmente sua proposta para a criação da Fundação Senhor Abravanel, dedicada a projetos habitacionais e educacionais para populações vulneráveis. Esta fundação não será apenas uma forma de honrar a memória de nosso pai, mas também de dar continuidade aos valores que ele sempre defendeu, explicou ela aos conselheiros e às suas irmãs. Para surpresa de Patrícia, a proposta foi recebida com entusiasmo unânime. Daniela, que inicialmente havia mostrado reservas quanto ao envolvimento tão direto em questões sociais, foi uma das mais entusiastas. É exatamente o que precisamos fazer. Os negócios continuarão, obviamente, mas esta fundação representará o coração do que nosso pai acreditava. Enquanto saía da reunião, Patrícia recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era Jorge Mendonça, um antigo colaborador de seu pai, que havia trabalhado nos bastidores do SBT por quase 3 décadas antes de se aposentar. "Patrícia, perdoe-me incomodá-la diretamente, mas precisava falar com você", disse ele, com a voz embargada de emoção. "Jorge, que surpresa boa. Não é incômodo algum. Como você está?" "Estou bem, obrigado. Vi as notícias sobre o projeto habitacional e... Bem, isso me fez lembrar de algo que talvez você devesse saber." Jorge contou que, em 1993, Silvio Santos havia criado secretamente um fundo para ajudar funcionários do grupo que enfrentavam dificuldades financeiras para adquirir a casa própria.
O fundo operava discretamente, sem publicidade, apenas com a supervisão pessoal de Silvio e de alguns poucos colaboradores de confiança, incluindo Jorge. Seu pai acreditava profundamente que ter um lar seguro era fundamental para a dignidade de qualquer trabalhador, explicou Jorge. Ao longo dos anos, centenas de famílias foram beneficiadas, mas ninguém nunca soube que a ajuda vinha dele. Era uma condição que ele impunha, absoluto sigilo. Patrícia estava estupefata. Mesmo conhecendo a generosidade de seu pai, continuava descobrindo novas dimensões de sua filantropia discreta. E esse fundo ainda existe, Jorge? Essa é justamente a questão. Com o falecimento de seu pai, o fundo ficou sem direcionamento. Achei que talvez você quisesse integrá-lo à nova fundação que está criando. Aquela revelação foi como encontrar uma peça que faltava em um quebra-cabeça. Patrícia sentiu como se seu pai estivesse, de alguma forma, guiando seus passos, confirmando que ela estava no caminho certo. Nas semanas seguintes, a Fundação Senhor Abravanel tomou forma rapidamente. O antigo fundo criado por Silvio foi incorporado e novos parceiros se juntaram à iniciativa. O projeto inicial do Residencial Novo Amanhecer seria expandido para outras áreas da cidade, com um modelo que combinava habitação digna, educação de qualidade e oportunidades de geração de renda. Em uma tarde particularmente agitada, enquanto Patrícia revisava os projetos arquitetônicos para o segundo conjunto habitacional, recebeu uma visita inesperada. Era Dona Zuleide, acompanhada por um grupo de moradores do Residencial Novo Amanhecer. "Perdoe a intromissão, minha filha", disse a senhora com um sorriso caloroso. "Mas viemos com uma proposta." Os moradores haviam se organizado e criado uma cooperativa de artesanato. Utilizando materiais reciclados, produziam peças decorativas, bolsas e acessórios. Queriam saber se poderiam expor e vender seus produtos nas lojas do grupo. "Não queremos caridade, queremos oportunidade", explicou Dona Zuleide com determinação. Seu pai sempre dizia no programa que o brasileiro é criativo e trabalhador. Estamos provando isso. Patrícia não conteve a emoção. Ali estava a verdadeira transformação. Pessoas que meses antes estavam desesperadas e sem perspectivas, agora se apresentavam como empreendedores, buscando autonomia e dignidade. "É claro que podemos criar esse espaço", respondeu ela, entusiasmada. "Na verdade, tenho uma ideia melhor. Que tal criarmos um centro de economia criativa dentro do próprio residencial? Um lugar onde vocês possam produzir, expor e vender diretamente. Podemos usar a força de comunicação do SBT para divulgar." Na noite de Natal, a família Abravanel reuniu-se para a tradicional ceia. Era a primeira sem a presença física de Silvio, e sua ausência era sentida por todos. No entanto, havia também um sentimento de continuidade, de que seu legado estava vivo, através dos valores que continuavam a guiar a família. Durante o jantar, cada membro da família compartilhou memórias especiais de Silvio. Histórias pessoais, momentos de sabedoria, lições aprendidas. Para muitos, foi uma oportunidade de cura, de transformar a dor da perda em celebração de uma vida extraordinária. Quando chegou sua vez, Patrícia levantou-se com uma taça na mão. "Este ano nos trouxe a maior dor que já sentimos, mas também nos mostrou o poder do legado que papai deixou, não apenas nos negócios ou na televisão, mas nos corações das pessoas. O que descobri nestes últimos meses é que continuar seu legado não significa apenas manter suas empresas funcionando ou seu programa no ar. Significa viver pelos mesmos valores, usar os recursos que temos para fazer diferença na vida dos outros, tratar cada pessoa com dignidade." Ela respirou fundo, contendo a emoção. "No Residencial Novo Amanhecer, conheci pessoas que perderam tudo, mas não perderam a esperança ou a dignidade. Isso me fez lembrar das histórias que papai contava sobre seus dias como camelô,
sobre como aprendeu a valorizar cada oportunidade. Ele sempre dizia: não importa de onde você vem, mas para onde está indo. Esta é a filosofia que estamos levando adiante na Fundação Senhor Abravanel. Iris, sua mãe, tomou sua mão e disse suavemente: seu pai estaria extremamente orgulhoso, Patrícia. Não apenas do que você fez, mas de como você cresceu através disso. Você encontrou seu próprio caminho de honrar quem ele era. Na manhã de Ano Novo, Patrícia visitou o residencial Novo Amanhecer. Uma celebração comunitária estava acontecendo no pátio central. Famílias reunidas, crianças brincando, música, comida compartilhada. Era uma cena de vida e renovação. Margarida se aproximou, sorrindo. Sabe o que mais me impressiona? Não são apenas os apartamentos ou a infraestrutura. É como este lugar se transformou em uma verdadeira comunidade. Pessoas que antes mal se conheciam agora cuidam umas das outras, compartilham, constroem juntas. Isso é o mais valioso, concordou Patrícia. Um lar não é apenas um teto e 4 paredes, é pertencimento, é segurança, é dignidade. Enquanto observava a celebração, Patrícia notou um mural sendo pintado em uma das paredes do centro comunitário. Era um retrato de Silvio Santos, não o apresentador famoso de terno, mas o jovem vendedor de rua, com um sorriso determinado e olhos cheios de sonhos. Abaixo do retrato, uma frase que ele repetia frequentemente: a vida só vale a pena quando você faz a diferença na vida de alguém. Aquela imagem simbolizava perfeitamente a essência do que Patrícia havia aprendido nos últimos meses. O verdadeiro legado de seu pai não estava nos bens materiais ou no império que construiu, mas nos valores que nortearam sua vida e que agora floresciam de novas maneiras. Ao observar as famílias celebrando, as crianças correndo felizes, os idosos conversando tranquilamente, Patrícia sentiu uma profunda paz. Havia encontrado seu propósito: não apenas honrar a memória de seu pai, mas dar continuidade à sua essência mais genuína, transformando vidas e construindo pontes de esperança. O sol se punha no horizonte de São Paulo, lançando uma luz dourada sobre o residencial Novo Amanhecer. Um novo ano começava, cheio de possibilidades e desafios. E Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, estava pronta para escrever seu próprio capítulo nessa história de transformação e recomeço, levando adiante não apenas um nome ou uma fortuna, mas um legado de humanidade, trabalho e esperança. Como seu pai sempre dizia, com aquele sorriso característico e os olhos brilhando: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos e trabalham incansavelmente para realizá-los. E naquele momento, o futuro nunca pareceu tão cheio de propósito e significado. Se a história de Patrícia Abravanel, seguindo os passos generosos de seu pai, tocou seu coração, deixe seu like agora mesmo e compartilhe nos comentários. Qual memória do Silvio Santos mais aquece seu coração? Você também sente aquela saudade de vê-lo alegrando nossos domingos com seu carisma único? As lições de humildade e generosidade que ele deixou mudaram sua forma de ver a vida de alguma maneira? Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes sobre os valores que o dono do baú nos ensinou e que continuam vivos através de sua família. Cada inscrição é uma forma de manter viva a memória deste homem que, começando como camelô nas ruas do Rio, conquistou não apenas o sucesso, mas o coração de todos os brasileiros. Como ele mesmo diria com aquela risada inconfundível: quem não se inscreve não petisca.